Hoje, meu caro amigo, é dia de polêmica. Você provavelmente deve saber que o Nova foi a região onde a Game Freak tentou dar uma cara nova à franquia Pokémon. Mas ainda assim, alguns designs lembram bastante alguns monstrinhos que a gente já conhecia. Só que isso não é necessariamente ruim. Pelo contrário, é até bem legal a gente conhecer Pokémons novos. É uma ótima forma da gente comparar, ver semelhanças e até descobrir algumas curiosidades na lore de cada um deles. Hoje, a gente vai explorar essas semelhanças, trazendo algumas curiosidades e, quem sabe, até descobrir que esses Pokémon têm mais em comum do que parece. Começando a nossa análise aqui, eu já gostaria de dizer que eu acho o Pidove bem simpático, mas só ele mesmo. Pessoalmente falando, a linha evolutiva do Pidgey ganha de 10-0 contra o Tranquil e o Will Pheasant, as evoluções do Pidove, que, na moral, eu acho bem sem graça. E eu não falo por conta do Pidgeotto e do Pidgeot serem de canto, é porque aqui eles são realmente mais interessantes. O Pidgeot foi destaque no anime, sendo um dos Pokémon que o Ash capturou bem cedo, e até hoje muita gente tem um carinho enorme por ele. Eu, inclusive, tenho também. Aquela cena de reencontro do Pidgeot com o Ash foi sensacional. O fato de terem formas diferentes para cada gênero é até legal, mas não foge muito disso. Cara, eu acho o Rattata bem legal, mas eu acho o Raticate muito feio. Já o Patrat eu não gosto muito, mas acho o Watchog bem daorinha. Ainda mais pela temática do Pokémon de ser um sinalizador, um guardinha de trânsito ou algo do tipo. Aqui a gente tem um caso parecido com um dos roedores. Eu gosto mais do Meow do que o do Purloin, mas prefiro o Liepard do que o Persian. O Liepard pode não ter essa aura de luxuosidade que o Persian tem, mas ainda assim eu acho a evolução do Purloin bem mais majestosa. Enquanto o Persian sempre passa uma imagem de gato rico doméstico da máfia, o Liepard tem um aspecto mais selvagem. Tanto o Drowsy quanto o Muna foram inspirados no Baku, uma criatura do folclore japonês que se alimenta dos sonhos das pessoas. O Hypno tem uma reputação sombria por causa da Pokédex, que deixou ele meio creepy. Já o Musharna solta uma fumaça rosada que lembra um incenso, e isso faz referência ao uso do incenso no Japão como algo associado a sonhos e ao mundo espiritual. Nesse caso, eu prefiro Muna e Musharna. A lore do Hypno, apesar de creepy, dá uma visibilidade maior pro Pokémon, mas eu ainda assim prefiro os Gilnova aqui. Pra mim, é um pouco difícil definir aqui qual eu prefiro. Eu gosto muito da Ponyta e do Rapidash, mas também gosto bastante do Blitzel e do Zebstrika. Pelo carinho, eu escolheria a linha da Ponyta, mas pelo design, eu escolheria a linha do Blitzel. O Geodude é mais legal que o Roggenrola na minha opinião, mas eu prefiro o Boulder e o Gigalith do que o Graveler e o Golem. Essa minha escolha é principalmente por design, tá? Mais por estética mesmo, mas é só meu gosto. O Roggenrola é inspirado em geodos e cristais, enquanto o Gigalith lembra formações rochosas gigantes. O Golem, por outro lado, traz referência direta a golems de vários folclores e mitologias por aí, uma criatura feita de barro ou pedra. O Zubat sempre foi piada por lotar cavernas inteiras em canto, e que saco esse Pokémon. Já o Ubat tem no nariz um coração, representando a ideia de amor e afeto que se conecta com a evolução por amizade. E cara, sinceramente, aqui eu escolho o Zubat e Golbat com certeza. O Ubat e Subat são bem desinteressantes pra mim, ainda mais pelo fato que o Ubat evolui por felicidade. Eu não tenho problema nenhum em evoluir um Riolo, um Togepi ou um Eevee por felicidade, mas eu acho que eu não dedicaria todo esse tempo e esforço pro Ubat. Cara, dificílimo, tá? Sandshrew é um querido meu principalmente por conta do anime, mas o Sandslash não é muito apelativo pra mim. O Dribble é fofinho, mas o Sandshrew é mais, e o Excadrill é simplesmente incrível. Ou seja, eu gosto mais da pré de um Pokémon e da evolução de outro. Na verdade, sendo bem sincero com vocês, eu prefiro o Sandshrew e o Sandslash de Alola. Eu gosto bastante do design deles. O Chansey é raro em canto, encontrado em áreas como a zona do Safari, o que dava prestígio a quem tinha ele. O Audino ficou marcado por ser o Pokémon que dava mais experiência ao ser derrotado em Unova, virou farm de XP oficial. Me desculpem, mas o Audino é um saco de pancada. Eu acho ele até que bonitinho, mas esse Pokémon definitivamente não tem o mesmo carisma que o Chansey. Bola, rosa, gorda e doida! Acho que a Game Freak criou uma Mega Evolução pro Audino só pra ter algum Pokémon de Nova com Mega mesmo. E olha que eles tinham várias outras opções melhores. Cara, eu vou falar pra vocês que aqui é a escolha mais difícil dessa lista pra mim. Eu adoro o Poliwrath e as suas pré-evoluções, mas eu gosto demais do Seismitoad. Sim, me julgue. Ambos esses Pokémon têm tipagens incríveis, e se fosse pra escolher o que eu menos gosto entre todos esses, seria o Palpitoad. No mais, eu gosto demais dos sapos de canto e de Unova. A linha do Poliwag foi desenhada com base em girinos, incluindo a espiral que representa órgãos internos vistos pela pele. Já o Seismitoad tem essas verrugas que lembram alto-falantes, conectando seu design à ideia de vibração sonora e terremotos. Eu gosto demais da tipagem água e terra. Então os Pokémon que tem essa tipagem pra mim são bem interessantes.
A linha do Machop tem inspiração em fisiculturistas. Já a linha do Timber traz o conceito de operários da construção civil. Olha, eu sinceramente acho o Timber bem simpático, mas aqui os marombeiros de canto são bem mais legais. Eu pessoalmente não gosto do Girder e do Conkelder, por mais que a proposta deles seja interessante. Machop, Machoke e Machamp são os melhores pra mim nessa disputa. O Crustle é baseado em um ermitão que carrega pedras como se fossem conchas. O Paras e o Parasect são inspirados em fungos parasitas que dominam insetos reais, como o Cordyceps. Já o Crab e o Kingler são caranguejos, basicamente. Olha, entre todos esses, eu gosto bastante do Crab e do Crustle. O Dwebble e o Kingler são bem legais. E o Paras e o Parasect são os que eu menos curto. Inclusive eu tenho trauma do Paras, tá? Em Legends Arceus esse bicho não parava de me atormentar. O Psyduck ficou famoso principalmente pelo anime, sempre tendo dores de cabeça que liberavam seus poderes psíquicos. Cara, eu ainda não consigo entender por que esse Pokémon não é tipo psíquico. O Suana é inspirado no balé do Lago dos Cisnes, trazendo elegância ao design. Psyduck e Golduck são os melhores e mais carismáticos aqui na minha opinião. O Ducklet é fofo e o Suana é bem elegante, mas os patos de canto são mais simpáticos. Ou seriam eles ornitorrincos? O Trubbish pode até ser um lixo, visualmente falando, mas eu acho ele mais simpático do que o Grimer. Já nas evoluções eu prefiro o Muk do que o Garbodor. Eu gosto ainda mais do Alolan Muk pela tipagem e pelo visual de lixo radioativo. O Hitmonlee é inspirado no Bruce Lee e o Hitmonchan no Jack Chan. Eu acho que o nome já diz bastante coisa. O Salk e o Troll representam artes marciais japonesas, especialmente judô e karatê. Hitmonlee e Hitmonchan são, pra mim, mais legais que os lutadores de Unova. Não me entenda mal, eu gosto sim do Troll e do Salk, mas os de canto são mais marcantes pra mim. Aqui a ideia do Pokémon que imita a aparência da Pokébola se repete. Antigamente eu não ia muito com a cara do Fungus e do Among Us, mas passei a gostar mais deles depois que o Among Us passou a se destacar no competitivo. O Voltorb e o Electrode são razoáveis, mas eu acho a forma deles de Hisui bem legais. Freelish e Jellicent podem até ser interessantes por conta deles representarem os antigos reis de Unova, mas Tentacle e Tentacruel são bem mais legais na minha opinião. O Tentacruel tem uma vibe de monstro marinho, lembrando águas vivas gigantes, e o Jellicent é até que legal, mas não se compara ao Tentacruel. Olha, me desculpem, mas eu nem vou me estender muito, tá? Tauros com certeza. Eu não sei se dá pra fazer uma comparação direta entre esses Pokémon, até porque, exceto por serem pseudolendários, o conceito de cada linha evolutiva é diferente. O Hydreigon é baseado em um dragão de 3 cabeças da mitologia europeia, já o Dragonair e Dragonite trazem uma aura mística, lembrando dragões orientais. Aqui eu não tenho inimizade com nenhum Pokémon, gosto de todos eles e também gosto bastante de ambas as linhas evolutivas. O Mewtwo é um dos primeiros Pokémon criados artificialmente, um clone do Mew. O Genesect também é um Pokémon modificado, mas com tecnologia da Team Plasma. Eu acho o Mewtwo mais legal, mas confesso que queria ver o Genesect ter destaque de novo. Eles já estão na geladeira da Game Freak há muito tempo, e eu acho que eles já poderiam trazer ele de volta de alguma forma. O Mew é considerado o ancestral de todos os Pokémon, já que tem o DNA universal. Já o Victini foi colocado como Pokémon 000 na Pokédex de Unova, e representa a vitória, tanto que sua assinatura é o V com as orelhas. Eu particularmente não sou muito fã desses Pokémon, mas se fosse para escolher qual eu mais gosto, seria o Mew. Penso que o Victini poderia ter um pouco mais de destaque de novo, da mesma forma como eu queria ver o Genesect aparecer mais vezes também. E você, o que acha desses Pokémon parecidos entre Kanto e Unova? Tem algum outro Pokémon que eu esqueci de trazer aqui? Se sim, me fala aí nos comentários para eu relembrar por aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas te agradeço demais por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de deixar um like e de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Te vejo numa próxima e até mais!